Olá, bom dia a todos. Doutora Thalita aqui presente já conosco. Doutora Thalita, em nome da ABRAP, a gente quer agradecer, um imenso agradecimento por estar aqui sendo parceira neste momento conosco, nos apresentando essa palestra de demência e espiritualidade. Muito obrigada. Eu vou fazer a apresentação da doutora Thalita a todos. Doutora Thalita é geriatra e clínica médica, titulada pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, graduação em medicina pela Universidade de Marília, especialização em geriatria e clínica médica pelo Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo, médica assistente do Departamento de Geriatria do HSPE, corpo clínico do Hospital HCOR e atendimentos ambulatoriais e domiciliares com cuidado integral do idoso. Então, doutora Thalita, bem-vinda conosco, obrigada por esse presente, estar presenteando a gente com seus conhecimentos e essa palestra de hoje. A palavra é sua. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço o carinho de vocês, o convite, né, em especial da Ercília, que eu tenho grande admiração, né, e amizade. E eu queria agradecer, né, porque todas as vezes que a gente é convidado para falar sobre algum tema, a gente vê o quanto a gente precisa estudar para esse tema, né? No final você fala, nossa, vou ler isso, vou ler aquilo, quero ir atrás daquilo. Então, isso impulsiona, né, a gente. Eu separei aqui, né, como a gente tinha basicamente quase 2 horas para falar sobre o tema, e mesmo assim eu fiquei pensando, né, eu sou preceptora no Hospital do Servidor, e o módulo de demência, a gente fica assim, de 4 a 6 meses com os residentes tendo aula. Então, porque são vários tipos de demência. E como o foco aqui seria a demência, né, e espiritualidade, à luz da doutrina espírita, nesse primeiro momento que eu separei para a gente falar sobre a parte clínica. Eu não vou apresentar slides nesse primeiro momento, eu separei por tópicos. Vocês tinham me perguntado se preferia que fizesse as questões no final, no começo. Acho que dá para a gente ir discutindo à medida que eu falar cada tópico, né? Então, demência é um tema bastante amplo. Antes de começar, eu queria falar para vocês o seguinte: você me apresentou. Eu sou lá do Hospital de Servidor Estadual, trabalho no HCOR, e o meu maior foco é num público acima de 80 anos, porque o servidor, a gente tem uma enfermaria de quase 100 leitos acima de 80 anos. Então, nós temos muitos centenários, né? E até mesmo os meus ambulatórios são ambulatórios de alta complexidade. São aqueles pacientes com mais de 80 anos, que têm, assim, 8 comorbidades, que têm uma lista de polifarmácia. Então, eu particularmente, faz 20 anos que eu estou ali no servidor, eu tenho essa especialização mais voltada para um público com demência, né, um público mais paliativo, e, e é um contato que a gente tem, né, tem um ambulatório lá que é só de demência, então às vezes o pessoal fala, será que dá para passar meu pai na frente? Ele é idoso, tem demência? Eu falo, poxa, todo mundo aqui tem demência, né? Então, o que que seria essa demência, né? A demência, ela é uma síndrome, ela não é uma doença única, né? Esse significado, às vezes o paciente chega para a gente, procura a gente no consultório, fala, olha, eu vim aqui, 50% das queixas no consultório, às vezes é assim, porque eu estou muito esquecido, e aí o meu cardiologista pediu para eu procurar um geriatra, ou a minha família está preocupada, né, e eu estou esquecendo. Quando será que eu tenho que me preocupar com isso, né? O que que seria a demência, uma pré-demência e um esquecimento normal? Até que ponto esse esquecimento normal, né, é considerado normal mesmo, ou eu já começo a pensar numa doença, né? Porque, na verdade, a demência é um declínio contínuo dessas funções intelectuais que a gente tem, que um momento vai começar a interferir na nossa vida, tanto nas nossas atividades mais simples, quanto nas nossas atividades mais elaboradas, né?
Então, a gente começa a perceber uma falha na memória, uma falha na linguagem, o paciente vai ficando com dificuldade de nomear objetos, encontrar palavras, uma atenção mais diminuída, ele tem dificuldade, às vezes, com orientação. E à medida que isso vai avançando, onde o paciente vai apresentando alterações de funções, de organizar, de planejar, de tomar decisões, isso vai chamando mais atenção. Então, assim, eu queria que vocês talvez entendessem um pouco essa definição do que é o esquecimento normal e aquilo que chama a nossa atenção, até mesmo porque, assim, é tão difícil isso, às vezes eu pego, eu faço parte de um grupo de cuidadores para idosos. Nós temos um curso gratuito de cuidador para idoso. Esse curso acontece numa ONG que eu participo, vinculada ao Caibar Schutter, que é a ONG lá do Alvorecer Marlene Nobre, lá em Diadema. E é um curso que a pessoa pode entrar em qualquer mês do ano e ela conclui do mês do outro ano. Então, se vocês tiverem algum profissional que tenha interesse em ser cuidador, pode passar os meus contatos que eu instruo como fazer isso. E muitas vezes eu falo assim para o paciente, para o cuidador: o paciente tem algum esquecimento, ele tem algum grau de demência? Não, ele sabe tudo. E 90% desse paciente tem demência. Então, o próprio cuidador, mesmo ali diariamente com o paciente, ele não tem uma noção que o paciente que ele está cuidando tem demência. Então, assim, se o paciente me procura no consultório com uma queixa de demência, o que vai acender um alerta para mim é se ele tem alguma alteração nas funções executivas. Porque o esquecimento normal não atrapalha as atividades da vida diária. Então, uma coisa que eu queria que ficasse bem definido aqui é que, enquanto você não tiver uma alteração na funcionalidade, isso não está caracterizado como demência. É claro que eu vou investigar. Por quê? Porque a pré-demência, o transtorno cognitivo leve, é o ponto principal para a gente usar as medicações mais modernas hoje, que são os anticorpos, né? Os anticorpos anti-amiloide. Essas medicações que estão sendo estudadas, elas são para pacientes em fase inicial só, não na fase moderada a grave. Então, assim, muitos professores, universidades, quando chegam, né, para a gente, às vezes os testes que a gente tem no consultório são insuficientes. Vocês são psicólogos, muitos de vocês são neuropsicólogos. Se eu aplicar um teste, um minimento, um MOCA no consultório, um paciente que é psicólogo, advogado, ele pode tirar uma pontuação máxima, mas isso não configura que ele não esteja com demência. E para isso a gente vai partir para testes neuropsicológicos, para ver se aquele paciente comparado com um público igual a ele, com a mesma escolaridade, tem a mesma pontuação. Então, eu não sei se todos aqui tem dúvida do que seria uma demência, né? Uma coisa importante da gente falar é que a gente tem as demências. Então, eu tenho certeza que esse paciente possa ter uma demência. Eu atendi recentemente uma pessoa que trabalhava no banco, era uma senhora, e ela falou assim para mim: Thalita, o que está chamando minha atenção é que eu viajei para Nova York recentemente, eu comprei um óculos, e no outro dia, quando eu cheguei no hotel, eu comprei o mesmo óculos. Falei, nossa, interessante, porque, né, uma pessoa que viaja sozinha, trabalha com bolsa de valores. Eu falei, então me dá um outro exemplo. Ela falou assim, eu faço um depósito, né, eu ajudo uma tia minha. No mês passado, eu depositei 3 vezes. Eu me esqueci que eu tinha depositado. E aí meu sobrinho me ligou e falou, tia, aconteceu alguma coisa, a senhora fez o depósito 3 vezes para nossa tia esse mês. E aí acende um alerta, ela está tendo alterações de funcionalidade. Um outro caso, por exemplo, um paciente meu falou assim que no final do ano passado, ele deu um dinheiro para os filhos dele. E cada filho fez o que queria com esse dinheiro. E uma filha comprou um objeto, tipo uma luminária, que custava o valor de um carro, com o dinheiro que ele tinha dado. E aí isso gerou uma briga na família. E aí ela falou que a esposa tentou intervir, mas o que que aconteceu? No dia do Natal, quando eles chegaram na casa da filha, ele sentou e ele falou assim: Nossa, que luminária bonita, onde você arrumou?
Ele tinha esquecido toda a confusão que tinha dado na família por conta da luminária. Eu falei, mas então me dá um outro exemplo. Aí a esposa falou assim: recentemente a gente foi para a praia e na volta a gente deu carona para um amigo do nosso filho. Na semana ele não lembrava mais que o amigo do nosso filho tinha voltado com a gente no carro. Então são coisas que vão chamando a atenção. Mas existem coisas mais sutis que muitas vezes pode parecer bobeira, mas tem familiares que vão procurar um médico depois de 5 anos dessas alterações, porque acham que as alterações são normais e não são. Então, assim, em que fase que esse profissional ou que esse paciente chega para o profissional, seja ele psicólogo, para um teste neuropsicológico, seja para um médico mesmo, né? O que a gente vê é que a taxa de conversão de um transtorno cognitivo para uma demência pode chegar aí a 50%. A gente sabe que essa pré-demência, na época da pandemia, aumentou muito a taxa de conversão, porque o paciente ficava isolado, sozinho, às vezes só vendo noticiário ruim, e aí chegou a 80% essa taxa de conversão. Então, assim, com relação à parte de demências, né, toda vez que o paciente chega no meu consultório para procurar, a gente precisa diagnosticar se essa demência é uma demência reversível ou se é uma demência irreversível. Quando que é uma demência reversível, né? Como que eu vou fazer esse diagnóstico? Então, os diagnósticos, eles são feitos através dos testes, né? Dos testes que a gente aplica no consultório. A gente vai avaliar se o paciente tem necessidade de fazer um teste neuropsicológico. Quando que eu vou indicar? Quando eu estou na dúvida mesmo se é um quadro de transtorno cognitivo ou se é um quadro de uma demência leve já. E aí nós vamos fazer os demais testes da parte de investigação clínica, né? Para quê? Para ver se essa demência é uma demência reversível ou irreversível. Em que sentido, assim, as demências reversíveis são aquelas demências que, se eu tratar, o paciente não vai ficar com sintomas. Então, assim, uma neurosífilis, às vezes o paciente tem um hematoma subdural, crônico, ele bateu a cabeça e ficou confuso. Aí a família acha que ele está com Alzheimer e ele está com hematoma. Um distúrbio de tireoide, uma hepatopatia, são algumas alterações que eu investigando posso, né? Um déficit de vitamina B12, um hipotireoidismo que abre agudo, tudo isso são causas reversíveis que podem alterar a memória. Mas se os exames clínicos vierem bons, às vezes a família fala: nossa, graças a Deus não deu nada. Não é graças a Deus, porque muitas vezes, se o paciente tiver perda de funcionalidade, a gente vai começar a investigar qual a possível causa dessa demência. Será que é um Alzheimer, que são 70% das causas? Será que é uma demência vascular? Será que é uma demência frontotemporal? E aí a gente vai partir para uma anamnese mais profunda e uma investigação da causa da demência irreversível. Então, eu não sei, assim, eu quero ver se alguém entendeu até aqui, se tem alguma dúvida, se tem alguma pergunta que surgiu. Muitas vezes eu falo assim, quando o paciente tem dificuldades com coisas difíceis, ele está numa fase leve. Quando ele começa a ter dificuldade com coisas fáceis, ele está numa fase moderada a grave. Então, eu falo assim para a cuidadora: seu paciente não tem demência? Não, doutor, a gente conversa, ele lembra tudo. Aí eu aplico alguns testes, né, na frente da paciente. Então vamos fazer aqui uma avaliação uma avaliação das atividades instrumentais desse paciente. Aí eu pergunto para a cuidadora: o paciente ele é capaz de preparar a própria comida? Não, ele não prepara. O paciente consegue tomar medicação sozinha? Não, não consegue. O paciente é capaz de fazer compras? Não. O paciente ele anda pelo bairro sem se perder? Não. Aí eu vejo que de 10 perguntas de testes instrumentais, o paciente não faz nenhuma. E a cuidadora afirmava que ele não tinha demência. Isso acontece, gente, com frequência.
E muitas vezes, mesmo quando o paciente já tem alterações nas atividades básicas, só por ele lembrar, às vezes a pessoa acha que ele está só um pouco esquecido. Então, na fase leve, o paciente vai apresentar alterações das partes instrumentais, preparação de comida, manuseio de dinheiro, lembrar de compromissos, feriados, andar sozinho pela vizinhança, manter atualizado, sobre as atualidades. Será que ele está conseguindo lembrar? Porque quando o paciente começa a ter alterações nas atividades básicas, e infelizmente tem muito paciente que chega para mim no consultório já nessa fase e nunca tratou a demência. Ah, minha mãe, ela está com dificuldade de tomar banho sozinha, ela está caindo muito. Tem muitos filhos que só vão procurar a gente na hora que o paciente não consegue mais ficar sozinho em casa. Então, ele tem dificuldade no banho, ele tem dificuldade de se vestir, ele começou a ter comprometimento na higiene pessoal, ele começou a cair, ele não consegue mais fazer a transferência com segurança, ele começa a ter escapes, continência urinária, incontinência fecal. O último estágio seria apresentar dificuldade na própria alimentação, né? Então, são passos que a gente vai observando. Mas aí, nessa fase, o paciente já está com comprometimento moderado a grave. Porque todos os pacientes com demência vão evoluir para uma síndrome de imobilismo. E aí eu vou falar sobre os critérios depois. Então, esse paciente com demência é uma doença, geralmente o Alzheimer, que é 70%, são doenças crônicas, degenerativas, uma evolução lenta e progressiva. Ah, mas aí o meu pai tem uma demência e do dia para a noite ele parou de andar. Aí eu tenho que ver se isso não é uma demência mista, porque a maioria das vezes, principalmente em instituições públicas, onde a gente não tem esses exames mais apurados, como o PET scan para pesquisa de amiloide, líquor com pesquisa de biomarcadores, a gente não tem isso no SUS e muitas vezes o convênio não autoriza. Então, a história da família é muito importante. E o que vai diferenciar se é uma demência de Alzheimer, de uma demência vascular, se é uma demência frontotemporal, além dos testes, é a história clínica que o paciente conta. O tempo de evolução, o grau de comprometimento, as alterações funcionais. Eu faço uma pergunta aqui para vocês. Todos vocês aqui devem conhecer alguém que tem demência. Será que esse paciente ele tem demência por Parkinson? A gente pode ter cuidadores e familiares aqui. Será que o meu paciente é um Alzheimer puro ou é uma demência mista? Será que ele tem uma demência vascular? Porque quando é uma demência vascular, são demências relacionadas ao AVC. Então, o paciente teve um AVC, então ele não tem uma doença progressiva, ele tem uma queda em degrau. Ele estava bem e do dia para a noite ele ficou completamente diferente. Essa perda de funcionalidade abrupta chama atenção para quadros de micro-AVCs que vão acontecendo no cérebro do idoso, né? Tudo bem até aqui? Então, esse diagnóstico, né, quando o paciente chega para a gente no consultório, o que a gente vai fazer na maioria das vezes? Nós vamos fazer os exames de imagem e os exames laboratoriais, né? No mínimo, a gente tem que ter uma tomografia ou uma ressonância do crânio, quando é possível. A gente atende muito paciente que é frágil e às vezes esse paciente ele não vai conseguir ficar quieto para fazer uma ressonância. E a gente tem que investigar se será que vale a pena sedar esse paciente uma ressonância? Ou não é melhor pedir só uma tomografia? Vai depender, né, do grau, do risco do paciente, né? E os exames laboratoriais, né, para a gente ver o que a gente costuma pedir. Todo o screening metabólico, né, para investigar as causas principalmente reversíveis, não são as causas irreversíveis. Não é um exame de sangue que vai ali mostrar se o paciente tem Alzheimer ou não. Mas, para essas drogas mais modernas, né, que são os anticorpos anti-amiloide, é importante, nem sempre o convênio autoriza,
a gente pedir, né, confirmar o acúmulo do amiloide através de PETs amiloide, através da pesquisa no líquor dos biomarcadores. Obrigatoriamente, a gente tem que ter uma ressonância magnética para avaliar os riscos, né, que a gente chama de ARIA, que é as anormalidades de imagem relacionada ao tratamento anti-amiloide. A gente tem que ter os testes genéticos, porque existem alguns marcadores genéticos que contraindicam o uso do remédio pelo risco de efeitos adversos, como hemorragia. E aí a gente também tem que ter os exames laboratoriais e os testes de estadiamento, né? Sejam eles. A gente vai usar o FAST, vai usar os testes neuropsicológicos, né? Então, o diagnóstico vem aí dessa forma. E os tratamentos, né? Que eu vejo assim, infelizmente, eu estou no servidor já há 20 anos, faz 20 anos que eu formei esse ano. Vocês acreditam que nesses 20 anos não surgiu nenhuma medicação para demência, além desses anticorpos que ainda não estão acessíveis? Desde que eu formei, gente, só existe os anticolinesterásicos, que vocês devem conhecer, que é aquele adesivo do Exelon. É Exelon ou Donila ou a galantamina, que são os três anticolesterais que existem na fase inicial. E à medida que vai evoluindo, a gente associa a memantina. É a única coisa que tem. E na minha época de residência, por muito tempo, a memantina ela custava em torno de R$ 600. Então, depois que eu formei, depois de uns 6 anos que eu formei, só existiu o Alois. Aí quebraram a patente do Alois. Então, hoje, a memantina custa R$ 80. Mas eu fiquei uns 10 anos sem a memantina. Na minha residência, poucos pacientes usavam a memantina, porque é uma medicação que custava R$ 600, R$ 700. Eu fazia residência no hospital público, ninguém tinha condição de usar. E imagine que, assim, em 20 anos de formada, não surgiu nenhuma medicação para demência. Nenhuma, gente. Então, assim, será que eu fico pensando na evolução da doença. Graças a Deus eu tenho uma oportunidade de acompanhar esse paciente há 20 anos. Como eu estou no servidor há 20 anos, tem pacientes que eu comecei a acompanhar com 70 anos e hoje está com 90. Então ele costuma falar, nossa, doutora, a gente está envelhecendo junto. Eu falo, tá mesmo, porque eu tinha 20 e pouco e hoje estou com 44. Então, eu vejo essa evolução da doença com o uso das medicações. E como diz meu chefe, essas medicações, infelizmente, elas não são promissoras. Lógico que se eu tiver uma demência, eu vou usar. Mas eu vejo pacientes que não tomam e a evolução é melhor que quem toma. Por quê? Porque a medicação, muitas vezes, ela é um pé da cadeira, né? Será que a família está fazendo os outros tratamentos que são importantes? O contexto religioso, o contexto multidisciplinar, os estímulos, né, que são importantes, a alimentação, o sono. Doutora Talita, deixa eu te fazer uma pergunta a respeito de medicação. Diante do que você expôs, será o que falta é o que? Pesquisa? Pesquisa. A gente sabe que o Brasil tem uma baixa, né, possibilidade aí, acho que pouco investimento nisso. Não sei se eu estou correta, mas será que é isso? Falta de uma pesquisa em cima disso? Eu acho que a causa é multifatorial. E aí a gente vai falar disso aqui no segundo momento da nossa, né? A causa é multifatorial, porque se a gente pensar assim, em COVID, o objetivo não é a gente matar o vírus, então é mais fácil você descobrir uma medicação que mate o vírus. Mas numa doença multifatorial, e a gente vai estudar um pouquinho junto sobre as causas espirituais das doenças, das demências, é muito mais difícil de você arrumar uma medicação que atue de forma completa. Porque pensa, gente, os anticorpos anti-amiloide, vocês já devem ter ouvido falar do nanemab, a aducanumab, eles não são indicados para todos os pacientes que têm demência. Eles são indicados para um grupo específico que tem um acúmulo de placa amiloide. E os que não têm? Eu fiz no congresso, eles mostraram um estudo de 20.000 pacientes que tinham um acúmulo de placa amiloide no cérebro.
eles fizeram um estudo pós-morte. Pegaram 20 mil pacientes para estudar. E a gente viu que grande parte desses 20 mil pacientes, eles tinham acúmulos de placa amiloide e nunca tinham desenvolvido a demência. Então, você ter placa amiloide aumenta a chance de você ter demência? Sim, mas é um risco aumentado, não determina que você vai ter. Então, a gente está aqui hoje estudando uma medicação para tratar um tipo específico, né, uma causa específica, que também, se você tiver. Então, a gente teve uma atualização de demência esse ano, né, lá no HC, e uma das pessoas que mais trata os pacientes hoje com anticorpo anti-amiloide é o doutor Fábio Porto. Vocês acompanham ele nas redes sociais? Depois vocês pesquisam, vale muito a pena segui-lo. Ele é um dos neurologistas, ele é o neurologista hoje que mais trata pacientes com esses casos, né? E aí, assim, ele perguntou: quem aqui faria um teste genético para saber se tem chance? Daí, assim, uns 10% levantou a mão dos médicos que estavam presentes, era um congresso médico. Por quê? O risco é aumentado, mas não determina. Será que se eu souber que eu tenho, qual é o intuito de eu fazer? Eu vou fazer o teste genético porque eu vou entrar no tratamento ou só porque eu quero saber? Porque se eu for fazer o tratamento, eu vou ter que ter o teste genético. Mas se eu não tiver queixa nenhuma de memória, vocês são psicólogos, vocês trabalham com pessoas que têm demência, será que eu vou lidar bem? Será que o meu pensamento vai me ajudar ou vai me atrapalhar se eu souber que eu tenho um gene que eu possa vir a desenvolver demência? Como que é isso para vocês? Eu sou uma pessoa que eu não lidaria bem. Eu prefiro não saber. Não sei vocês, né? Eu não sei se tem alguma pergunta até aqui, gente. Se vocês querem fazer Doutor, alguma eu pergunta. acho que se a gente ficar sabendo, a gente corre atrás de alguma coisa que possa melhorar. Será que a Então, gente não tem que correr já? já, então, saber faz a gente correr Sabendo, mais sabe? Não. ainda. Mas eu acho que a gente tem que correr mesmo não sabendo. Doutora Thalita, Verdade. Eu tenho que caminhar, não porque eu quero, eu tenho que caminhar porque está tudo relacionado, doença cardiovascular, né? Doença crônico-degenerativa, envelhecimento saudável, osteoporose, que é osteometabólico. Então, eu tenho que, se a gente for ver, eu adoro as orientações das medicinas de estilo de vida, que é o mais difícil, né? Comer bem, dormir bem, cuidar da nossa religiosidade, tudo isso é importante, né? Alguém foi fazer uma pergunta. a partir de qual idade a gente tem que começar a prestar mais atenção nesses Não, sintomas? Existe uma determinada idade ou não isso existe. É é assim, isso individual? pode vir, isso é mais, isso pode acontecer em qualquer idade. O que a gente tem, infelizmente, que é quanto mais cedo abre o caso, mais grave é a doença. Quanto mais tardio o quadro aparece, mais lenta a evolução. Então, se uma pessoa de 50 anos tem um diagnóstico de uma demência, a chance dela estar completamente com perda funcional daí 10 anos é muito maior do que um paciente de 90 anos, 85 anos. Doutora, estão pedindo para a senhora repetir o nome do médico. Fábio Do... Porto. Fábio Porto. Porque foi, assim, gente, sinceramente, eu fui falar nesse congresso, né? Eu fiquei pensando. Hoje em dia, gente, essa medicação é uma medicação que não é dada pelo SUS. Ela é usada só nos casos iniciais, nos casos pré-dementes. Você precisa fazer uma bateria de testes neuropsicológicos e testes de imagem para ser aprovado o tratamento. O tratamento é caro, são ampolas mensais, que chegam a custar R$ 80.000. Não é pago nem pelo SUS, nem pelo convênio. Estão em teste. Então, se você tem a chance de tomar uma medicação dessa, na minha opinião de geriatra, você tem que fazer com a pessoa que mais faz isso no Brasil. Você não vai procurar um médico, vai procurar a doutora Thalita. Você tem algum paciente? Não.
Se fosse o meu pai, eu ia procurar o médico que tem mais casos sobre isso. Ele está acostumado, porque a gente também tem os efeitos colaterais dessas medicações. Eu me lembro do primeiro caso que o doutor Fábio apresentou, que foi há 2 anos no Congresso. Era uma paciente. O primeiro caso foi ele que tratou. E até perguntei sobre o resultado desse caso nesse congresso atual. Então, assim, o paciente, e a droga que foi usada 2 anos atrás nem é usada mais. Era um outro anticorpo, hoje já tem anticorpo mais moderno. Então, assim, eu lembro que no primeiro caso, você faz os testes, você faz os exames de imagem e você trata a paciente com as ampolas durante 6 meses. No final dos 6 meses, você vai fazer uma comparação dos testes e uma comparação das imagens. Nesse caso, as imagens, elas tinham melhorado. O cérebro do paciente tinha feito uma limpeza dessas placas amiloides, mas a paciente tinha piorado em 50% nos testes. Então, assim, a medicação fez efeito na limpeza, mas não no resultado. E aí tinha que ficar um tempo sem o tratamento, porque qual é o maior risco? A hemorragia cerebral. Porque quando o paciente tem a placa amiloide, ele tem uma área de sensibilidade maior no cérebro, um risco maior de sangramento. Então, são medicações que são muito agressivas também. Então, assim, tem respostas? Tem, né? Então, o doutor Fábio, ele trabalha muito com imagem, a esposa dele também, acho que é radiologista, então eles fazem muita comparação de imagens, de prognóstico, vale a pena acompanhar. No meu público, que eu atendo no servidor, a gente já é um público mais avançado, a medicação nem está indicada, né? Infelizmente, o meu público ali do servidor, muitas vezes, quando o paciente chega, ele não tem nem indicação mais de tomar nem o anticolinesterásico e nem a memantina, porque muitos deles já estão totalmente dependentes. Essas medicações que a gente tem acesso pelo SUS, que são esse grupo de anticolinesterásico e a memantina, elas só são indicadas se o paciente não é dependente, porque a medicação não reverte a doença. A medicação retarda a evolução. Então, se o paciente é totalmente dependente para as atividades básicas e instrumentais, por que ele vai tomar o remédio? Ele já está comprometido, não vai reverter a funcionalidade dele. E o que eu costumo explicar muito para os residentes são assim: na demência, a gente vai tratar 3 áreas. Nós vamos tratar a memória, nós vamos tratar o humor e nós vamos tratar o comportamento. A memória nós vamos sempre tratar, porque todo paciente que tem demência vai se queixar da memória. Já falei aqui dos medicamentos. O humor nós vamos tratar se o paciente tiver sintoma. Se o paciente tiver sintomas, choro fácil, uma irritabilidade, se ele for. Aí, qual é a linha de tratamento para o humor? São os antidepressivos. E no comportamento, nós vamos tratar se o paciente é sexualizado, se o paciente é compulsivo, se o paciente é agressivo, se ele tem alteração no sono. E aí, quais são as medicações mais usadas hoje? Os antipsicóticos, que todo mundo já ouviu falar da quetiapina, que é o antipsicótico que a gente mais usa. Todo paciente que tem demência, ele vai precisar tomar quetiapina? Não, só se ele tiver alteração comportamental. Existe só a quetiapina? Não, existe quetiapina, risperidona, existe a olanzapina. E se o paciente não se sente bem com esse, a gente vai usar, às vezes, anticonvulsivo em dose baixa. Bom, eu tentei fazer um resumo aqui para vocês, gente, sobre a parte clínica, de uma maneira resumida, porque, assim, imagina se a gente fosse fazer uma aula sobre Alzheimer, uma aula sobre demência vascular, sobre demência de Parkinson, sobre demência frontotemporal, demência de corpúsculo de Lewy. Todas são demências. A principal é o Alzheimer. 70% quase é Alzheimer. Mas na maioria das vezes a gente vê numa fase avançada um paciente com demência mista, um pouquinho de demência vascular com um pouquinho de Alzheimer. Aquele paciente que tinha Parkinson e vai ter um pouquinho de Alzheimer com um pouquinho de demência de Parkinson. Não sei se está complexo. Vocês querem fazer alguma pergunta? Chegou para vocês aí alguma questão?
Doutora, eu gostaria de perguntar uma coisa. A demência é uma coisa da família? Vamos supor, os meus avós, se meus avós tiveram demência, eu posso vir a desenvolver a demência? Ou não? É como a pessoa leva a vida dela? Ótima pergunta. O que que acontece? É genético, né? Por isso que a gente falou. Não. A gente tem uma tendência, de 7 a 14% das vezes, a demência vai ter esse componente genético importante. Mas, graças a Deus, hoje, o que mais manda é a epigenética. É a nossa capacidade de converter isso. De que, será que esse gene, eu tenho esse gene, será que ele vai se manifestar ou não? Depende da epigenética, a forma como a gente vive a vida. Como é que é a minha alimentação? Como é que é a minha atividade física? Como é que é meu sono? Como é que é a minha relação social? Tudo isso influi. Então, hoje, graças a Deus, a genética não é o fator mais importante para o desenvolvimento. Ah, e só mais uma coisinha. Ah, fala A, muito gene- eu chamo- a genética aumenta o risco, mas não é um fator determinante, entendeu? Sim, e só mais uma coisinha, a força do idoso, perder a força das pernas, leva à demência? Vamos supor, a pessoa não faz, não caminha, não faz nada e não sei o quê, e tem aquela dificuldade para levantar, para fazer as coisas, isso é causa de levar à demência? Não é causa, mas o que acontece? Vamos supor, você tem um paciente que ele vai ficando sarcopênico, vai ficando, porque a partir dos 40 anos, naturalmente a gente vai perdendo. A gente tem a nossa senescência. A partir de 40 anos, nós vamos perdendo glomérulo, a gente vai evoluindo para uma insuficiência renal, a gente vai evoluindo para uma insuficiência cardíaca. O meu coração de 90 anos, ele vai ter uma função de 90 anos. Então, a partir dos 40 anos, automaticamente eu vou estar perdendo massa muscular. Esse idoso, o sarcopênico, ele tem um fator de risco maior. Mas vocês sabem qual é o maior fator de risco para demência no Brasil? Surdez. 50% das pessoas que não corrigem a audição vão evoluir para demência. Então, os estudos falam que a mínima perda auditiva tem que ser corrigida. Então, a sarcopenia é um fator que leva? Sim, porque se o paciente ficar sarcopênico, vai aumentar o risco de queda, ele vai diminuir interações, ele pode ter uma chance maior. Mas a surdez é o que mais ganha nos estudos no Brasil. O que que adianta, gente, uma pessoa tomar todas as medicações para demência e não colocar o aparelho auditivo? Se eu tiver dinheiro, eu falo para os pacientes, se eu tiver dinheiro, eu prefiro que o meu paciente faça estímulo com neuropsicólogo, com terapia ocupacional, faça físio. Se eu tivesse só dinheiro para fazer atendimento com equipe multi ou tomar remédio, eu preferia fazer o tratamento com a equipe multi. Eu vejo que tem muito mais resultado do que a medicação. Eu tenho ali no servidor a capacidade de acompanhar dois pacientes gêmeos. Um tomou remédio, um não tomou. O que não tomou teve uma evolução melhor do que o que tomou. Hoje já faleceu. Era incrível. Você colocava os dois irmãos, falava, a sua irmã. Ela falava assim, ah, minha irmã não é essa velha. A pessoa não se reconhecia, né, mais. Mas a gente vê, gente, que o estímulo, ele é muito importante. Se você pegar uma paciente com uma demência moderada e colocar ela numa casa de repouso, é, talvez aquele contexto, se for uma casa que vai elaborar e vai estimular, vai ser importante para o paciente. Se for uma casa onde a gente vê que medica o paciente, às vezes sem autorização da família, a evolução pode ser muito mais rápida. Então, Doutora assim, pode Thalita, falar. é este o Esse doutor? mesmo, gente, ele é excelente. Ele está dando todas as aulas de imunobiológica, anticorpos nos congressos brasileiros, no congresso de geriatria. Vale a pena acompanhar. Eu vou levar uma questão aqui. Quando você fala de surdez, de que nós todos, então, precisamos ser estimulados, e você deu esse exemplo de dois irmãos, a gente pode entender, acho que a maioria que é psicólogo, eu acho que também tem essa questão, né? O lado de que a gente sabe que
quanto mais relacionamentos, quanto mais interação, quanto mais vida trocada, né, entre grupos e não o isolamento, porque eu acho que a surdez também tem o lado do isolamento, né? A pessoa que não ouve direito, ela acaba talvez falando assim, não vou dar uma de chata. O que mesmo? Como é que é? Ah, eu não escutei. Ah, eu não entendi. Então acaba se isolando. Eu acho que também tem esse fator, talvez até um pouco comportamental, psicológico, né? E o Faz isolamento é um sentido. fator de risco, né, Silvia? Então a pessoa vai deixando de participar das conversas, ela fala, eu ouço, mas não entendo. Não, ela não está ouvindo, porque se ela ouvisse direito, ela entendia, né? E aí a pessoa fala assim, eu não vou mais sair. Mesmo quando ela coloca um aparelho, eu não quero mais jantar com a minha família. Fica todo mundo falando, aquele aparelho fica pitando. É uma queixa Exato. que acontece, né? E o quanto é Eu lembro. importante a gente ir estimulando, ir orientando, ir acompanhando, porque são coisas que vão acontecendo na vida do idoso. Tem uma paciente minha que deixou de sair com a família porque ela está com incontinência urinária. Pois é. Se sente excluída justamente por essa diferença e acaba envergonhada e acaba se excluindo de tudo, né? Isolando, exatamente. E isso é um fator de risco importante. Tudo que leva ao isolamento, né, gente? Bom, eu acho que assim, o nosso objetivo aqui não era falar sobre a doença em si, da parte clínica, mas sim dar esse enfoque na parte espiritual. Então, se vocês não tiverem dúvidas sobre essa parte de definição, tratamento, eu vou colocar os slides para a gente falar um pouquinho sobre os aspectos espirituais. Bom dia, Alguém quer... Oi, tudo bem, Idete? tudo bem e você? Tudo jóia. É, só uma dúvida. A fibromialgia pode levar à demência? A dor Por crônica, causa tá, por causa da dor crônica. Porque eu pensei no fibrofog, porque essa não, perda de memória. aham, sim, mas assim, o que mais a Obrigada. gente... Imagina, o que eu vejo mais é o impacto da dor, né, da qualidade de vida. Isso sim, né, como qualquer outra doença. É um fator, né? Vocês têm que ver essas doenças como um risco aumentado, mas não como um fator determinante. Acho que o Pierre levantou a mão. Acho que tá mudo, Pierre. Isso. São duas perguntinhas. Você falou, alguém perguntou sobre a questão de deambulação. Eu trabalhei no equivalente a um plano de saúde, com poucas vidas, mas assim, eu vi alguns casos de idosos ainda bem lúcidos de que começaram a ter problemas com deambulação ou com movimento de braço, etc. Isso poderia ser algum tipo de deposição de placa amiloide ou qualquer outro tipo de demência na área motora? Não, na verdade, o distúrbio motor é diferente da demência, Uhum. né? A demência, o paciente para ter, por exemplo, uma demência relacionada a distúrbio motor é mais comum da demência vascular, porque aí você tem um comprometimento isquêmico ou hemorrágico no cérebro, onde você apresenta um déficit motor, mas não como causa, entendeu? Ok. Não, eu perguntei se poderia É ser. porque as pessoas confundem muito Parkinson com distúrbio motor, com demência, né? Mas a memória, ela precisa ser afetada. A gente tem que ter uma alteração de funcionalidade vinculada à perda da memória, entendeu? Ah, ok, entendi. Mas por definição. Outra pergunta eu fiz mais brincando. Tem alguma pesquisa correlacionando profissão e demência? Porque você ficou falando da surdez, eu fiquei pensando que se a profissão de psicólogo terminava protegendo, porque a nossa profissão é ouvir o tempo todo, né? Com certeza, Algum? existem algumas profissões que devem aumentar, sim, né? Mas tem Principalmente, algum estudo correlacionado profissão e prevalência em demência? olha, eu vou pesquisar mesmo se tem, mas assim, no público em geral que a gente atende, nunca me chamou muita atenção assim, nossa, coitado, é professor, vai ter demência. Até mesmo, gente, eu queria que professor fosse um fator de proteção, porque autoescolaridade é um fator protetivo, né? Mas não necessariamente. Quando a gente vê, por exemplo, às vezes um cientista com demência, você fala, poxa, ele evoluiu com Alzheimer, tudo que ele sabia, né? Então, nada é garantido, né?
Bom, eu vou compartilhar aqui com vocês então, pode ser? Tá dando para todo mundo ver? Apareceu. Eu não sei se está compartilhado inteiro ou se está só. Assim tá melhor? Assim tá melhor. Aí, deixa eu só colocar uma coisa para todo mundo. Se caso vocês quiserem, no chat eu coloquei o link do Instagram do Dr. Fábio. Você coloca o meu também, tá? Tô brincando. Claro! Tô brincando. Mas vale a pena, gente. A gente aprende muito sobre essa parte aí. Ó, então, com relação, eu quero falar para vocês. Eu sou vinculada à Associação Médica Espírita, frequento o Caibar, né? Caibar Schutel, que muitos de vocês já devem conhecer. E ali a gente tem um Instituto de Saúde. A gente trata pacientes e a gente estuda as principais causas de doenças, né? Assim como tem a ABRAP, né? Que se vocês também estudam essa parte da psicologia. Então, na segunda-feira a gente faz a triagem dos pacientes e os pacientes são encaminhados a tomar o passe, fazer o tratamento espiritual de segunda a sábado no Caibar. Os casos de saúde, eles encaminham geralmente para as quintas-feiras, que é onde está o pessoal da Associação Médico Espírita. E aí sempre tem um tratamento com uma palestra às quintas-feiras às 19 horas, onde a gente fala sempre sobre temas de saúde e espiritualidade. E às 20 horas acontece o Evangelho e o Passe. Então, se vocês tiverem algum paciente que vocês têm interesse que esse paciente faça algum tratamento, não só de demência, mas de infertilidade, crianças com autismo, qualquer nosso centro está aberto para acolher esses pacientes. E dentro da Associação Médica Espírita, a gente divide os temas. Então, nós estudamos e para publicações. E a cada 2 anos existe o Congresso Médico Espírita, que é o Mednesp, onde a gente leva esses casos para ser apresentados. Então, a gente tem o grupo de saúde mental. E aí eu queria fazer esse convite para vocês. A gente estuda todas as quartas-feiras o grupo de saúde mental. Está aberto a todos vocês. Não precisa ser psicólogo. Pode ser cuidador, pode ser familiar. Depois, se vocês quiserem, eu passo o link do Nusame. Nós nos reunimos todas as quartas-feiras, de 15 em 15 dias, presencial e online, às 8h30, das 8h30 às 9h30. E a gente estuda casos de saúde mental. Então, como aqui é um. Mãe, que ele é. Oi? Então, assim, até tem o Mauro que coordena, ele é da ABRAP. Sabe o Mauro? Ele é o coordenador desse grupo. Eu vou trazer para vocês aqui alguns comentários, porque o paciente passa na segunda-feira, ele recebe uma orientação espiritual, ele é encaminhado para tomar o passe, e ao longo do passe a gente faz uma anamnese espiritual nesse paciente, e ao fim do tratamento a gente discute caso por caso com o mentor do centro. Então, eu vou trazer para vocês aqui algumas orientações do mentor sobre alguns casos de demência, tá? Acho que eu tirei, né? Tá compartilhado? Para mim não tá aparecendo, peraí. Não, não está. Não está aparecendo. Peraí, compartilhar. Apareceu, né? Ainda. Agora apareceu. Você está compartilhando a tela do PowerPoint, não a da apresentação. Aí a gente está vendo os slides pequenininhos do lado. Apareceu aí? No meu notebook está aparecendo. Agora apareceu a apresentação, não? Isso. Bom, então vamos lá. Então, essa visão espiritual, gente, o espiritismo ele amplia o nosso entendimento sobre as causas, né? Sobre essa causa de saúde e doença no geral. E aí a gente vai ver que essa origem ela é mais profunda do que as enfermidades mesmo, porque nós vamos tendo conhecimento sobre as enfermidades presentes no nosso espírito, especialmente nas leis de causa e efeito, de reencarnação, de livre-arbítrio, né? Então a gente também adoece pelos nossos desequilíbrios íntimos, pelas nossas escolhas, pelas nossas emoções. E talvez seja por isso uma medicação específica que trate isso, né? André Luiz e Emmanuel, né, falam o quanto o pensamento
ele nos ajuda como uma força co-criadora ou destruidora. Então, o pensamento, ele vai gerar um campo energético e ele vai moldar o nosso perispírito. E com isso a gente vai atrair essas afinidades espirituais e a gente vai desenvolver as nossas desarmonias ou as nossas harmonias. Por isso que é tão importante aí, como vocês estavam falando, sobre a psicologia positiva, sobre a felicidade, né? Que isso vai abrir um espaço para compreender as doenças orgânicas que a gente tem, as doenças mentais, e muitas das doenças crônicas, elas são causadas por uma própria desarmonia vibracional. Como é que será que é o estado de espírito de um paciente que tem fibromialgia? O que eu percebo na minha prática clínica? Todo paciente que tem demência, ele teve um estresse pós-trauma. Todos, a maioria. Se a gente vai conversar e vai buscar, o paciente já era esquecido, mas alguma coisa aconteceu que piorou. Ou ele ficou impotente, ou ele perdeu o emprego, ou ele perdeu um filho, ou ele foi à falência. Alguma coisa aconteceu. O organismo ele é tão sábio que parece que ele desliga uma chave de sobrevivência. Se ele continuasse naquele pensamento repetitivo, se ele não lidasse com aquilo, não aprendeu a lidar com aquilo, é um mecanismo de sobrevivência do corpo. Então, a gente tem que começar a pensar nos nossos pacientes. Será que eles estão, né? Vocês, como psicólogo, têm um trabalho muito importante, fundamental para a prevenção. Eu acredito mais no trabalho de vocês do que no próprio anticorpo, porque a gente elaborando o nosso luto, as nossas dificuldades, a gente tem uma chance maior de desenvolver, né, de equilibrar essa harmonia, né? E aí, essa visão espiritual fala o seguinte: que algumas pessoas elas já nascem com algumas predisposições físicas, genéticas, a pessoa tem um histórico de doença mental na família, e essas tendências elas podem vir a se manifestar ou não. E aí que eu falei da epigenética, vai depender do quê? Das nossas escolhas morais, dos nossos estilos de vida, dos nossos hábitos, da nossa religiosidade, da nossa escolaridade, do nosso apoio familiar, do nosso núcleo de amigos, das nossas atitudes totais da vida atual. Tem uma frase de Emmanuel que fala assim: ajuda aos que te cercam, auxiliando a ti mesmo. O tempo não para, e se agora encontras o teu ontem, não ouvides que o teu hoje será a luz ou a treva do seu amanhã. Como é que será que vai ser meu amanhã, baseado no hoje que eu estou vivendo? Porque eu vou ter uma consequência lá na frente. Se eu estou sedentário, se eu estou me alimentando mal, se eu estou estudando ou não, né? O que eu estou fazendo com o meu tempo? E na demência ocorre o mesmo processo. A gente vai ter aí desequilíbrios energéticos, imperfeições da alma, sofrimento emocional acumulado, conflitos, tudo que vai repercutir de uma maneira direta, tanto no nosso físico e nas nossas funções cerebrais. Então, a gente vai percebendo, né, que hoje a ciência já vê que o impacto emocional é muito grande. O CFM, ele abriu agora um estudo sobre saúde e espiritualidade. Cada vez mais a gente vai, no Congresso Paulista de Medicina de 2026, eu vou coordenar uma mesa sobre saúde e espiritualidade. Então, a gente vai ver no Congresso Brasileiro, a gente já teve módulos sobre saúde e espiritualidade. Quanto isso é importante, né? E aí, a visão espiritual dos estados demenciais, existem várias visões. Eu separei aqui, por conta do tempo, gente, 4 visões. Os pensamentos destrutivos, né, sentimentos doentios como causa, a negação ao enfrentamento das feridas da alma e também o preparo do envelhecimento, levando à demência, influências espirituais e obsessões graves, e a própria necessidade do aprendizado do paciente, do familiar e do cuidador. Então, assim, será que eu estou tendo demência porque os meus pensamentos estão destrutivos? Será que essa demência está sendo desenvolvida por conta de uma negação do envelhecimento? Será que tem alguma influência espiritual? Será que esse processo vai ser acelerado por um aprendizado da própria família? As famílias não combinam e na hora que o paciente está ali com demência, vai precisar ter essa harmonia. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um. Então, assim, a gente sabe que essas emoções negativas mantidas ao longo da vida, elas vão estar perturbando o nosso campo energético.
Então, se a gente carrega culpa, mágoa, hostilidade, autocrítica excessiva, pessimismo, vocês concordam que isso aumenta o risco do adoecimento mental? E essa rigidez de caráter, esse autoritarismo, na minha opinião, é um dos maiores fatores de risco para demência. Eu tenho que trabalhar muito isso em mim. A gente está aqui, às vezes, gente, pensando no paciente, mas eu faço esse convite para vocês. O que vocês têm que pode levar a vocês a ter demência? Será que vocês carregam uma mágoa? Será que a gente é muito autocrítico? Será que eu sou muito rígido? Porque o resultado pode ser um desacoplamento gradual do espírito, gerando esses esquecimentos, gerando as faltas, gerando a atenção. Tem um capítulo que eu nem coloquei aqui, que está no Pensamento e Vida, que é o capítulo de vontade. Depois leiam esse capítulo da vontade. E ele fala que, ele explica lá como é que se dá esse desacoplamento gradual do perispírito, levando ao esquecimento, que ele coloca ali sobre a memória, os departamentos de memória. Como é que dá esse desajuste da memória? Deu esse capítulo depois da vontade no Pensamento e Vida. E aí a gente vê que esses estudos mostram que cultivar emoções negativas vão elevar o risco da gente ter transtorno cognitivo leve, que é essa pré-demência, e a própria demência. Estudos mostram isso. Então, emoções tóxicas acumuladas, rigidez emocional, vai aumentar a nossa vulnerabilidade para ter a demência. Então, esse seria um dos pontos, né, estudando aí as causas espirituais. Um outro ponto, gente, seria a negação ao enfrentamento das feridas da alma e a ausência para a gente envelhecer. Tem gente que, eu falo isso, tem uma amiga minha que ela fala assim, que ela prefere morrer ou ter demência do que se ver velha, porque ela é muito ligada à parte estética. Então, ela fala que envelhecer é uma bênção, que ter demência é uma bênção para quem vai se enxergar velho. Não aceitar o envelhecimento leva à demência. Então, a negação das próprias dores, né? Alguns conflitos internos que a gente tem. Demência, depressão não tratada aumenta o risco de demência. E o espírito, né, que evita enfrentar suas questões íntimas, ele está com mais predisposição a desequilíbrio mental. Então, envelhecer é uma questão de espírito. Se o espírito está bem, o corpo não reclama. A gente não se preparar, não preparar esse coração para envelhecer com aceitação, espiritualidade, resiliência, nós vamos transformar esses desafios em fatores de risco importantes para o nosso adoecimento mental. Eu trouxe aqui um caso para vocês de um paciente que nos procurou com demência lá no Instituto de Saúde. Aqui. E aí a gente tem uma orientação do nosso mentor, no caso foi o Dr. Albert. Olha o que ele disse para a paciente. Muitos corações têm uma reação de não entendimento, como uma própria angústia, uma revolta, porque naturalmente gostariam de fazer mais, gostariam de realizar mais, gostariam de se manter numa atividade de utilidade. Por isso é preciso mantermos-nos servindo, é preciso sim nos manter ativos e buscarmos exercícios que nos conectem com essa frequência de impulso. E naturalmente o processo da fé é importante, para que essa sensação íntima não seja de frustração, que o paciente procurou que ele não aceitava envelhecer. Então, ele fala assim, naturalmente o processo de fé é importante para que essa sensação íntima não seja de frustração, não seja de incapacidade, mas seja de aceitação, de resiliência. O que eu posso fazer nesse momento? O que puder ser feito com as faculdades que proporcionarem ele a fazer isso mesmo. Por quê? Porque muitas vezes o paciente, ele não aceita a sua queda de funcionalidade e isso evolui para a demência. Ele fala assim, quando na verdade eu não posso ser útil de uma forma, de que forma posso ser útil? Enquanto houver a chama da vida, é possível ser útil.
ainda que pensando, ainda que sentindo, ainda que orando. Então, como que a gente vai encarando a nossa perda de funcionalidade? Eu lembro que a minha avó faleceu ano passado, e no final ela morreu muito lúcida, mas ela brigou muito com ela mesma por não conseguir fazer aquilo que ela ainda conseguia fazer, que ela queria fazer. Ela queria cozinhar, ela queria subir as escadas, ela queria ser independente. E ela sempre foi muito trabalhadora. Eu falava assim, vó, nessa prova do trabalho a senhora já tirou 10. Agora nós temos que desenvolver a aceitação, a paciência, outras virtudes que está batendo na sua porta aos 92 anos. Não é essa do trabalho, né? E aí, uma vez eu pedi uma orientação no centro e veio muito sobre isso, essa questão de que ela podia ser útil naquele momento acamada, até fazendo uma oração. Quantas pessoas procuravam ela pedindo para que ela orasse, né? Que ela tinha muita fé. Então, naquele momento, ela podia ser útil até orando pelas pessoas que procuravam ela pedindo oração. E às vezes a gente não valoriza isso. Um outro caso aqui de influências espirituais, né? A gente vê que os espíritos influenciam o nosso pensamento e ato muito mais do que imaginamos. Então, André Luiz, ele descreve um obsediado em alienação mental, né? Dominado por forças interiores que deprimiam e enlouqueciam ele. Então, existem alguns casos de parasitismo espiritual, né? Eu trouxe um aqui para Missionários na Luz, no capítulo 18, um caso só para ilustrar, que fala assim: a jovem que reagia contra a perigosa atuação dos habitantes da sombra demonstrava regular normalidade do seu aparelho fisiológico. Semelhava-se a alguém que movimentava todas as possibilidades da defensiva para conservar intacto o equilíbrio da própria casa. Entretanto, os demais exibiam lamentáveis condições orgânicas. Entre esses, uma das irmãs, que era possessa, tinha influência direta e constante do obsessor. Apresentava sérias perturbações, desde o cérebro até os nervos lombares e sacros, demonstrando completa desorganização do centro da sensibilidade, além de lastimável relaxamento das fibras motoras. Tais desequilíbrios não se caracterizavam apenas no sistema nervoso, mas igualmente nas glândulas endócrinas em geral e nos mais diversos órgãos. Os demais obsediados em tratamento, os fenômenos de degradação física não eram menores. 2 deles revelavam estranha intoxicação no fígado e nos rins, e outro mostrava singular desequilíbrio no coração e no pulmão, tendendo à insuficiência cardíaca em conúbio com a pré-tuberculose avançada. Então, imagina, isso a gente tem em vários livros do André Luiz, como há influência espiritual nas doenças que aparentemente para um médico que não acredita em espiritualidade pode ser só física. De nenhuma forma nós vamos falar, não, vai abandonar o tratamento físico, mas o quanto o nosso pensamento, o quanto a nossa saúde mental pode nos ajudar no equilíbrio do nosso corpo físico. O quanto isso é importante. Vocês acham que uma medicação vai fazer efeito se essa mãe não conversa com os filhos, se ela está brigada? Será que esse tratamento não seria mais efetivo se essa família tivesse mais harmonia? Tudo isso influencia, né? E só para eu abrir para vocês para a pergunta, eu vou falar do quarto item que eu trouxe, que são as necessidades de aprendizado dos familiares frente às doenças. Quem cuida carrega a maior parte do trabalho de sofrimento, talvez emocional, a gente vê muito estresse de cuidador, vocês devem ter muito paciente. E o cuidado familiar, ele permite uma reorganização desses lados afetivos. Às vezes, é só no momento da doença que a gente vai ver isso, né? Da demência, de uma doença que causa uma dependência, né? E o espírito, especialmente nos estágios avançados, ele pode perceber, né? Mesmo que ele está lá com demência, se tem abandono, se tem amor, se existe paciência, se existe revolta, como que a família está enfrentando essas dificuldades? Então, a convivência familiar, ela exige virtudes cristãs. Não é fácil cuidar, né? Quantas famílias já me falou, você gosta de idoso? Fica com esse. Um monte de gente já me falou isso. Às vezes a pessoa está tão revoltada que fala assim, doutor, é fácil ela falar que gosta de idoso. Queria ver se ela ficasse aqui dentro da minha casa 24 horas, se você seria geriatra. Muita gente fala isso na hora que está com raiva.
Graças a Deus eu tive a oportunidade de conviver num lar com muitos idosos. Eu realmente gosto de idosos, né? Na minha casa morava minha avó, as irmãs da minha avó, a minha bisavó, né? Então a gente vê que cuidar de um idoso com demência é uma tarefa física, mas também pode ser uma missão espiritual. Num dos casos onde a gente discutiu com o nosso mentor do centro, uma orientação aos cuidadores e aos familiares foi o seguinte: é importante que a nossa irmã, que era a irmã que cuidava, que tinha cognição plena, é importante que a nossa irmã que está usufruindo dessa capacidade maior cognitiva agora, possa aliar a capacidade cognitiva à entrega do amor, àquele que necessita, e muitas vezes temos dificuldade de encontrar isso no mesmo teto. É importante o exercício da laboroterapia dedicada ao semelhante. Ele nos ajuda a acendermos e sustentarmos a chama de servirmos sem interesse. É mais fácil nos comprometermos a auxiliar aqueles que desconhecemos ou não precisamos ver no dia a dia do que suportar e servir aqueles que estão debaixo do nosso teto. Mas o exercício do amor só nos possibilita a conquista desse amor. Então, enquanto estiver nossa irmã com serviço, com compromisso, né, com dedicação, ela estará criando condições para que possam ser possíveis de tirarmos, de romper barreiras que são ainda tão intensas nesse relacionamento de cuidado, nessa relação de distanciamento que teve com sua irmã ao longo da vida. Então, talvez aí uma oportunidade de aproximação desses dois espíritos, né? Quero, antes de concluir, abrir aí para vocês para perguntas, gente. Trazendo aí um olhar, né, sobre essa visão espiritual da doença. Não sei se vocês convivendo com pacientes, com cuidadores, né? A gente nesse papel de cuidador, será que o meu paciente tem demência? Por que será que o meu familiar tem demência, do ponto de vista espiritual? Por que será que o meu paciente que está aqui na minha frente, né, que está ali com estresse de cuidador, por que será que ele está passando por essa doença? Ou será que eu estou atendendo um paciente que tem demência? De que forma eu posso fazer com que a doença dele não evolua, que ele não fique tão dependente? Será que eu tenho um tempo no consultório para conversar um pouquinho sobre essa intimidade dele, além dos exames, né? Eu faço muito atendimento domiciliar. E isso é uma grande oportunidade, porque contexto familiar, ele influi diretamente no tratamento do paciente. Então, muitas vezes eu vou ali numa casa, tem 7 parentes na casa falando, e filhos, e parece, sabe, casos de família, daqueles programas do SBT? Eu me sinto naqueles casos. Porque, gente, é família e é briga, e o paciente às vezes está ali no meio. Não é fácil. E a gente precisa se preparar para fazer um trabalho desse. Eu vejo que quanto mais preparado espiritualmente eu vou para uma consulta domiciliar, mais grave é o problema. E assim, já aconteceu comigo de eu passar muito mal durante as visitas domiciliares e ter que pedir uma orientação espiritual para mim. E o mentor falar assim: Thalita, quando você vai para a neve, você leva roupa de frio ou você leva biquíni? Quando você vai acampar, você leva uma barraca ou você leva 2 malas? Então, você precisa se preparar dessa forma para você fazer esse tipo de atendimento. E só foi fazendo toda a orientação espiritual que eu consegui dar continuidade nesse trabalho que eu faço já há alguns anos. Porque não é fácil você lidar com essa demanda de paciente. Oi, Pierre, Oi? Tá pode me perguntar? ouvindo? Sim. Não, eu queria perguntar sobre a pessoa que não se vê com Alzheimer, né? Se ela tem uma certa resistência, se ofende com isso,
ela acha que não tem o problema, né? Mesmo Sim, convivendo Percebeu com. que quando a gente compra uma roupa que ele acha que é sim. chata de passar, a É, gente tem pequenos A momentos gente lá. tem um A caso gente aqui na usa, família, né? ela passa um mês aqui. acho que tem alguém que está com o fone aberto, né? Sim, uma das coisas que eu falo é para a família. Vocês estão me vendo? Uma das coisas que eu falo para a família é que não contrariar o paciente. Porque se você compra, é muito, ó, como geriatra, muitas vezes eu recebo muito assim, ó, a minha mãe está com vários sintomas, eu preciso falar com a médica antes da consulta. Eu não vou poder falar para a médica tudo que eu tenho que falar na frente da minha mãe, que a minha mãe vai ficar brava, minha mãe vai ficar irritada. Então, muitas vezes eu converso com o familiar antes da consulta ou por e-mail, ou esse paciente chega antes, entra no consultório para fazer uma ficha, porque se a família for falar tudo o que está acontecendo na frente do paciente é desagradável para o paciente, quando ele está numa fase inicial. Ele vai ficar, coitado, desconfortável. Às vezes ele vai chorar, às vezes ele vai negar, né? Então, acontece muito isso. A família às vezes quer falar com a gente antes da consulta, para falar, ó, minha mãe não toma banho há uma semana, a minha mãe está guardando comida estragada na geladeira. A minha mãe, são vários relatos. A minha mãe, ela usa a mesma calcinha. É, isso tudo tem que ser falado de uma forma sutil, porque pode deixar o paciente ainda mais debilitado, né? Então, eu eu cuidei da minha mãe durante 16 anos. Ela teve um AVC mais grave, ela estava completamente funcional, teve um AVC, ficou afásica, paralisada do lado direito, com síndrome da mão estranha, né? Todas essas questões correlacionadas ao AVC e, obviamente, com muita raiva, porque ela continuou lúcida, só que não conseguia nem falar. Então, era comum eu chegar ela ter se mordido porque ela estava com sede e não conseguia pedir água, né? E era difícil explicar para as cuidadoras que ela respondia, mas ela não iniciava um diálogo. É, Caiu justamente na época que eu estava com neurofisiologia estudando na faculdade, foi quando ela teve AVC, isso trouxe muito à tona isso. E por incrível que pareça, a qualidade de vida dela foi melhorando à medida que ela foi demenciando. Isso foram 17 anos de cama, então, à medida que ela foi demenciando, ela foi ficando menos girada com as coisas e foi melhorando a qualidade de vida. Mas aí o problema vem para o outro lado, né? Porque aí Exatamente. para a família, para os cuidadores, é muito mais difícil. E aí eu fico pensando justamente nessa correlação que você fez, porque essa raiva desestruturava a relação toda da família, né? Ela estava comigo, né? Assim, morava eu, ela e as cuidadoras. Então, nessa época, depois casei de novo, veio minha mulher e tal, mas era uma convivência que desestruturava. E foi mudando à medida que eu me dei conta disso e parei de expressar a raiva com relação a ela. Então, eu passei a ser muito brincalhão, muito até falando, né, bobagens para ela, né, sendo meio sacana com ela, literalmente, para poder ir quebrando esse mal-estar. E eu vi o quanto isso se espalhou na família inteira, né, justamente por essa coisa de uma realimentação positiva. Né? Você está com raiva, etc. Você chama em torno de você os amigos espirituais que querem ver o circo pegar fogo, não tem jeito. E isso ia Sim. cada vez ficando mais complicado e, pelo menos comigo, a saída foi muito pela alegria, que é um jeito até que eu uso muito, né? De tentar brincar muito, rir muito com ela, etc., para poder quebrar esse ambiente que fica na família inteira. E vejo muito, né? Porque os cuidadores também ficavam com muita raiva. Era difícil explicar, era difícil fazer. Imagina, um rodízio na época eram três, hoje em dia, se fosse fazer isso, tinha que ser com cinco. De três pessoas em casa era sempre muito complicado, mas o caminho foi por essa via emocional, que eu vejo às vezes as pessoas tentando usar o espiritual meio como mais neurotizante ainda. Não posso expressar isso, eu tenho que conter essa coisa, eu preciso encontrar uma outra fonte para fluir esse mal-estar, né? Só trazendo como contribuição. Que bom que você encontrou esse caminho. E eu acho que o nosso papel aqui como cuidador, como familiar, como profissional da área da saúde, é ajudar as famílias a encontrar esse caminho.
porque o problema vai ficar lá, mas a gente tem essa capacidade de ajudá-los a aceitar e um caminho para que isso seja um pouco mais leve, porque não é fácil, né? E uma coisa que você falou que é interessante, nessa fase inicial, é muito difícil essa aceitação do paciente. Depois que passa, alivia, porque o paciente deixa de ter o embate com a família, mas tem o outro lado, como você pontuou, só que aí o paciente está clinicamente pior, vai demandar mais cuidado, né? Então, à medida que a doença avança, ele vai esquecer, ele vai parar de lutar. Eu tenho um paciente que ele pai de 3 filhas, então ele, assim, ele sempre foi muito provedor. Ele não aceita, é um oriental, ele não aceita que a esposa e as filhas tenham essa autonomia, ele briga, e aí às vezes tem que chamar a polícia, não há calmante que dê conta, sabe? Assim, tem muitos impulsos quando ele não aceita. E aí, assim, se a gente medica ele muito, se você dá altas doses de antipsicótico, o paciente fica letárgico, né? A gente não falou sobre o cannabis, né, gente? Mas vale a pena falar que, assim, o cannabis, ele não retarda a evolução da demência. Ele tem comprovação científica só para estados comportamentais não controlados com as medicações. Então, tem gente que fala, meu pai está com demência, vou usar o cannabis, né? Não tem evidência científica nenhuma de retardo da evolução. Eu vejo algumas respostas em pacientes que estão usando altas doses de antipsicóticos, pacientes que estão usando anticonvulsivo associado, e mesmo assim, que são pacientes que eram doentes psiquiátricos, que ao longo da vida já faziam uso dessas medicações. Você concorda que um paciente que tomou benzodiazepínico a vida inteira, tomou quetiapina a vida inteira com um distúrbio de humor, quando ele chegar à demência, essas medicações já vão ter uma tolerância maior, né? Então, quanto mais medicado o paciente foi ao longo da vida, menor resposta às medicações vai ter, na verdade, de altas doses para controlar um transtorno comportamental da demência. Acho que tem uma pergunta, acho que sobre autismo, que apareceu em algum lugar. Acho que era se o autismo aumenta a chance, né? Todas as doenças mentais têm uma predisposição maior, né? Então, por exemplo, um paciente que tem Down, ele tem uma chance maior de ter demência? Tem. Paciente que tem um traumatismo, né, que teve um acidente, teve um trauma ao longo da vida, ele tem uma chance maior? Tem, assim como o AVC, assim como o Parkinson. São riscos aumentados. Todo mundo já tinha pensado sobre isso, claro, né? Vocês querem perguntar alguma coisa específica sobre algum paciente de vocês, colocar algum caso em questão? Uma curiosidade, doutora, se familiares ou o próprio paciente questiona direto contigo algumas dúvidas, muitas vezes que eles possam estar trazendo, dúvidas ou conflitos, né, em relação à fé da pessoa, aquele tipo de questão assim, por que comigo? Por que Deus permitiu isso? Existe isso no seu consultório? Bastante. Não só no consultório, né? Mas também no Instituto de Saúde nosso. Muitas pessoas chegam ali perguntando por que eu? Por que está acontecendo comigo, né? Mas a gente tenta mudar essa pergunta, o para quê? Não adianta a gente ficar, né, nesse porquê. Para que isso está acontecendo, né? De que forma eu posso ressignificar a minha vida diante dessa dificuldade, seja ela comigo ou com algum parente meu? Porque a gente tem que fazer uma construção em frente a essa dificuldade, senão a gente fica estagnado. E a gente vê que o paciente, quando ele está vinculado a um tratamento como equipe multi, ou com um médico que tem uma visão de espiritualidade, ou até mesmo a um centro, né? Gente, não importa a religião, nós não vamos atender só pacientes espíritas. Quantas vezes, né, eu recebo a ajuda de um pastor, né? Porque eu não vou fazer com que o paciente, ele é evangélico, vou convidar ele para ir lá no Caibar? Não. Mas dentro das ferramentas que ele me oferece, o que eu posso fazer para ajudar esse paciente?
Então, essa dúvida a gente trabalha muito. Para quê? E de que forma a gente pode ajudar esse paciente a isso ser mais leve, né? A gente tem várias ferramentas, se o paciente dá abertura, para deixar ele inserido num contexto, assim como a própria família. Uma das coisas que eu mais gostaria que os pacientes meus tivessem, assim como as famílias, são os apoios que a gente encontra nesses grandes núcleos que a gente se relaciona. Vocês são da BRAP, vocês encontram um apoio dentro da BRAP que ajuda em qualquer problema que vocês estejam passando, seja ele de ordem pessoal, né, de ordem familiar. Então, hoje eu sou vinculada à AME, ao CAIBAR. Como eu gostaria que os meus pacientes tivessem esses vínculos? Porque hoje eu não sobreviveria se eu não tivesse esses vínculos, né? Tanto nas lições, né, nos diversos estudos que a gente está vinculado, mas isso depende de um despertar dentro do paciente. O paciente tem que querer. Hipócrates já falava, né? Se você pergunta para o paciente se ele quer se livrar de alguns problemas para se curar daquilo, e tem paciente que não quer largar aquilo, né? Acredito até que a gente pode estar ajudando muito, tanto a família como diretamente os cuidadores, né? De acordo com cada crença, claro, levando isso com muito respeito, alguma ajuda para o paciente em termos da religiosidade ou espiritualidade, né? Apoiá-los, mas convidar, porque às vezes eles até se esqueceram que eles também faziam, ligados às crenças, orações, indo, frequentando algum lugar, missa em igreja ou algum outro tipo. Às vezes até está tão distanciado disso que às vezes não tem mais nenhuma ligação, nenhuma atividade ligada à espiritualidade, que é um reforço, né? Então, de repente, sustentação, de repente, ou um cuidador, ou um familiar, até mesmo nós, psicólogos, para estimular alguma coisa que alguém possa fazer isso direto com eles, né? Às vezes eles não podem ir num lugar, mas em casa mesmo, uma leitura, uma conversa sobre, algo a respeito disso, ajudaria muito, né? Muito, gente. Igual assim, eu tenho muitos pacientes que eu atendo que eram dirigentes de centro espírita e hoje, pela fragilidade, eles não conseguem mais ir dirigindo, não conseguem pedir um Uber. Aí a paciente fala, eu visitei mesmo domingo passado, ela fala, doutora, eu não tenho o que fazer, eu não consigo sair sozinha, eu tenho 2 filhos, o filho estava lá. Eu não quero atrapalhar, eu fico o dia todo em casa sozinha, com dor, sabe? Meus filhos não têm condição de pagar uma cuidadora para mim, porque eu não preciso de cuidadora hoje, eu ainda me viro. E um cuidador, gente, é muito caro, né? Então, assim, às vezes o que o filho ganha não paga o que o cuidador vai cobrar, se for colocar, né, na lei que aquele cuidador tem que pagar mesmo. Então, a gente vê que o problema, ele é muito mais complexo do que a gente imagina, nesse quesito de que nem sempre que o ideal para o paciente é o que a gente consegue fornecer. Eu tenho uma paciente que ela tem 98, ela vai fazer 100 anos esse ano. E ela é independente, ela mora sozinha, ela tem 2 filhos. E aí ela falou assim: eu moro numa casa que é um quarto, uma sala, um banheiro, é bem pequena. Aí meu filho arrumou uma cuidadora para ficar lá comigo. Ela falou, doutora, a cuidadora me irrita. Ela fica o dia inteiro no telefone. Aí ela, vou comer, ela tá lá comigo. Eu não tenho assunto com ela, eu não tenho afinidades. Aí ela ficou sozinha, o prédio denunciou que ela era uma senhora de 100 anos sozinha. Aí os filhos colocaram ela no hospital durante o dia. Ela falou assim, doutor, eu entrei em depressão. Lá só tem gente ruim. As funcionárias não podem dar uma volta no quarteirão comigo. Aí eu tenho que ficar o dia inteiro lá sentada, vendo gente passar mal, gente com sonda, gente gritando, gente babando. Ela falou assim, eu não quero ficar lá. Então, aonde essa pessoa vai ficar? Né? Com quem vai ficar com ela? Então, você vai vendo que o problema ele é estrutural, o problema ele é social, né? E dessa forma, as pessoas que eu visito são... Tem gente que eu visito e fala assim, doutora, a senhora tem que dar um remédio para minha mãe dormir, porque eu não tenho dinheiro para pagar cuidador e eu preciso trabalhar. E são inúmeros que falam, minha mãe precisa dormir porque eu tenho dinheiro para pagar um cuidador de dia, mas à noite eu não tenho, eu trabalho, né? E você vê pessoas
desesperadas mesmo, né? E não é má intenção da pessoa. De que forma que eu posso ajudar essa pessoa, né? Do ponto de vista médico, do ponto de vista espiritual, eu tenho vários cursos online, né, que eu fiz assim para pacientes. Às vezes o paciente fala assim para mim também, mas esse curso é muito cedo. Aí eu falo assim para ele, que horário que o senhor pode? Eu vou mudar o curso para o horário que o senhor pode. Tem resposta, porque quem quer, ele arruma um jeito, né? Então, a gente tem vários fatores que impactam na cura, né? Desse tratamento ser efetivo. Fatores sociais, fatores socioeconômicos, fatores familiares. Cada um vai ter o seu, mas nós estamos diante dessa problemática para tentar superar isso. Né? Tá no Evangelho que não existe um problema que nos é dado se a gente não tiver capacidade de resolver. Todos nós temos a capacidade de resolver, mas essa capacidade está relacionada à nossa vontade, à nossa disciplina. Isso tudo vai exigir da gente um esforço. Uns estão dispostos a fazer, outros não. Doutora, tem Oi? tem uma pergunta aqui no chat. Como acontece a evolução da doença Alzheimer? Quanto tempo demora até a pessoa ficar totalmente sem noção? Essa evolução pode ocorrer rapidamente, tipo 1 ano? Olha, geralmente o Alzheimer é uma doença crônica degenerativa. A evolução dela costuma ser lenta. Então, por exemplo, foi o que eu disse, quanto mais cedo o diagnóstico, mais rápida a evolução. Se abre num quadro mais idoso, a evolução é mais lenta. Agora, assim, não existe uma paciente que abre um quadro com 55 anos, a literatura mostra que em 10 anos esse paciente vai estar totalmente dependente, né? Esses são os números. Mas isso depende muito. Eu atendo no servidor uma pessoa que foi o Bozo do SBT, porque teve 5 Bozos. E ele acompanha comigo lá há mais de 15 anos. Desde o começo, ele tem o mesmo grau, ele repete os mesmos testes, ele não evoluiu. Isso chama atenção. Por que que ele trabalha com artesanatos, ele tem muitas atividades laborais, né? E aí, assim, me pergunto, por que esse paciente evolui rapidamente e esse paciente não evolui? Tudo isso está, como a gente disse, relacionado a todo o contexto, né? De epigenética, de social, familiar. Não, essa pergunta pode evoluir em 1 ano? Geralmente está associada a alguma doença junto, não só o Alzheimer. Não é típico. Tem uma pergunta: minha cunhada teve AVC e ficou com problemas de memória recente. Em seguida, teve uma demência. Está com afasia. Podemos dizer que ela tem demência frontotemporal? Existem alguns testes de imagem e genéticos para a gente avaliar qual é o tipo de demência, né? Então, só com essa pergunta a gente não tem como saber, mas a gente tem o PET scan, que vai nos ajudar, a gente tem testes genéticos, a gente tem pesquisas de proteínas no líquor, que mostra quais são os biomarcadores mais relacionados com cada demência. É assim que funciona. Mais alguma pergunta, gente? Doutora, eu gostaria de fazer uma observação. A idosa que eu cuido, ela tem o Alzheimer, ela foi diagnosticada com 60 anos, o Alzheimer agora ela está com 71, e o caso dela agora a demência dela já está bem grave, né? Então, assim, e referente à espiritualidade, eles são evangélicos, então eles ficaram totalmente revoltados, né? Porque devido a achar que a religião não protegeu ela desse mal, né? Uma família grande, todos dão apoio condicional a ela, mas assim a revolta é grande, então não tem nem como infiltrar algo a respeito de espiritualidade, porque eles estão muito revoltados, né? E já está num grau gravíssimo, ela já está acamada, com sonda, tudo. Então agora ela já está entrando no paliativo, né? Então é por isso que eu
assim, estou procurando assim entendimento referente à espiritualidade para que eu possa fazer indiretamente algum apoio à família e à idosa. Mas você acredita, assim, que a própria intercessão da sua oração por essa família ajudaria muito, né? Se a gente parar para pensar, você tem todo o seu potencial de cuidador que você faz, mas você, por exemplo, você é espírita. Sim, Você acredita que você dando passo diário nessa paciente, a espiritualidade vai estar te ajudando também, porque esse espírito ele tem o mentor dele. Então, sim, você ajudar a espiritualidade a ajudá-los, você ser um canal ali, né? O seu equilíbrio é importante. Então, você dar os passos diários, você fazer as suas orações, colocar a água ali para ser fluidificada, você sim, manter um ambiente harmonioso, tudo isso é muito válido, né? É, eu vejo isso que as cuidadoras que têm esse potencial, a família fala assim: eu não sei o que acontece, mas no dia da Vanice, ela é uma paciente. No dia da sim, Maria, ela é completamente diferente. sim, Isso sim, acontece muito, né? Pela religiosidade, pela forma como a cuidadora cuida, dependente da religião dela. Eu falo que uma cuidadora boa, nossa, ela é assim, um alicerce para a família e para o médico. Diminui remédio, diminui intercorrência, né? E é difícil você conseguir uma. Eu falo que cuidador bom, ele não fica sem emprego. sim, Porque assim, morre o paciente, você já. Ah, essa cuidadora é maravilhosa. Eu sou professora lá no curso de cuidador. Eu chego no curso de cuidador, vamos supor, tem 10 pessoas. Eu falo, quem aqui gosta de idoso? Eu juro, 50% só levanta a mão. Como que uhum, você vai indicar para uma família uma pessoa que faz um curso de cuidador de idoso e não gosta de idoso? Você sim, indicaria uma babá para uma pessoa que não gosta de criança? Então, dali você já fala daqui, eu não vou indicar daqui para cá, né? Uma pessoa, se for fazer só por dinheiro, é perigoso ela agredir o idoso, porque é sim, muito sim. difícil lidar com o idoso que está com distúrbio comportamental. Uhum. Eu acompanhei, assim, indiretamente, voltando só um pouquinho lá no que a senhora tinha apresentado, referente a causas que auxiliam o progresso da doença, que várias pessoas próximas que se aposentaram e aí começaram a desenvolver a doença. Por quê? Porque se isolaram, né? Uhum. E essa idosa que que eu tô cuidando agora, eu só tô cuidando dela há 8 meses, né? E ela já tá há 10 anos. Então a família sofreu muito com relação a achar cuidadores preparados. Preparados, eu acredito que psicologicamente, né, de conseguir lidar com a situação. E o que acontece? Eu acredito, porque eu acredito que eu sou muito intuída, porque eu não sou médica, não tenho nenhum preparo, mas muitas das coisas que a senhora falou aí, eu já estava englobando no meu cuidado, né? E eu percebo que as cuidadoras que vieram anteriores, elas deixavam a paciente de lado, sabe? Ah, sentava ela ali no sofá e ficava no celular, só olhando para ela. Não dava estímulos. E quando eu peguei ela, eu comecei a dar estímulos, mas isso é intuitivo, porque eu nunca tinha cuidado de alguém com esse tipo de enfermidade. Então, ela melhorou muito devido aos estímulos que eu fiz com ela. Então, assim, é lógico que a Parabéns. doença progrediu, mas, assim, ao mesmo tempo, em alguns ângulos, ela estacionou devido aos meus estímulos. É isso. Gente, a gente não pode esquecer que ali existe um espírito, mesmo quando a gente tem um paciente com uma demência avançada, que é totalmente dependente, que usa sonda, que tem fralda 24 horas, que tem úlcera de pressão, tem um imobilismo, ali tem um espírito. Tem um estudo feito pela Universidade de Juiz de Fora, eles vieram até procurar o servidor, porque a gente tem um público grande com paciente com síndrome do imobilismo. Olha como era o estudo. Eles estavam testando médiums. Eles queriam que a gente fornecesse um grupo de pacientes, onde seria perguntado só o nome completo e a idade. E o médium ia receber uma psicografia desse paciente que estava com imobilismo para a família, uma carta para a família. Iam ser fornecido 3 cartas para a família. E a família ia ter que falar quais são as 2 cartas falsas. Tamanho potencial de informação que ia constar, né? Então, assim,
como é que esse espírito tem capacidade de mandar uma carta para a família com detalhes, né? Vocês devem participar de reunião de desenvolvimento mediúnico. Vocês já devem ter visto em reunião de desenvolvimento mediúnico a comunicação de pessoas que são encarnadas. Vocês já devem ter pego alguma comunicação de um espírito com imobilismo num centro. E aí a gente vê o relato desse espírito, de estar ali preso a um corpo, como eu coloquei aqui. Ele sabe se ele está sendo amado, ele sabe se ele está sendo bem cuidado. Então, isso é muito individual de cada um, mas isso existe, né? Ele pode não estar falando, mas ele está sentindo. Doutora, eu vou fazer uma pergunta de alguém que está no chat e acho que a internet dela está falhando. Maria Elisa Ishi, ela está aí, será? Para fazer. Tô aqui. Ok. Você quer diretamente falar ou quer que eu releia? Não, eu posso falar. Ah, tá vindo bem o seu áudio. Pode falar, Tá. por favor. Então, eu cuido de uma pessoa que foi diagnosticada com Alzheimer há 1 ano e meio, mais ou menos. Digamos assim, até abril de 2024, ela dirigia. Ela trabalhava com dinheiro, ia no banco, sacava, tinha algumas manias, já estava apresentando alguma coisa. Mas foi uma evolução muito rápida. Hoje ela não tem noção nenhuma. E assim, você não ouve falar de uma evolução tão rápida nos casos de Alzheimer. Sim. Provavelmente deve ter alguma doença mista, né? Deve ter outra causa associada. Ela teve a vida dela foi muito complicada. 40 anos vivendo num relacionamento de violência doméstica, moral, financeira e psicológica. Passou a cuidar da mãe com mais idade. A mãe dela morreu com 101 anos. Então, a mãe dela morreu em 2022. Teve muitos traumas nessa vida toda, né? Eu acredito que tenha sido isso. Mas a hora que ela começou a apresentar algumas coisas, e ela só tem um irmão, e ela tem pavor dele. Então, você vê assim, se a gente fosse estudar as causas orgânicas que adoeceram essa paciente, provavelmente não é só um Alzheimer, né? Sim. E a evolução, né, ela se dá conforme o que eu tenho de condição. Por que um paciente se cura do câncer e o outro paciente vai ter metástases? E será que esse paciente, a gente já teve, né, discussões lá no Instituto de Saúde, de pacientes que acabaram falecendo e o mentor falando que o paciente tinha se curado. No começo, quando eu era recém-formada, eu não tinha entendido o processo. Mas às vezes a gente vê que aquele paciente ele chega a falecer, mas ele tem uma cura totalmente do seu perispírito. E tem paciente que tem organicamente a doença estabelecida, mas aquela lesão perispiritual continua ali. Então, assim, a gente tem uma incapacidade muito grande como médico, como paciente, de estar enxergando a cura do ponto de vista só físico. Por isso que eu chamei vocês para participarem amanhã do seminário As Sete Portas da Alma, do Domingos. Porque, infelizmente, a visão, no começo, a visão do médico, ela era muito limitada ao corpo físico. Sim. E a gente sabe que não existe só o corpo físico, né? A gente está aqui falando sobre o corpo espiritual. Então, isso tem uma repercussão muito grande no impacto e na evolução, no prognóstico de cada doença, né? Principalmente dessa paciente. Por que ela evoluiu tão rápido? E, assim, tem uma perspectiva de vida de pessoa assim, não, né? Olha, tem pacientes que vivem nessa condição há muitos anos. E tem famílias que não, olha, existem famílias que não aceitam, e tem famílias que não aceitam a morte desse paciente. Então, por exemplo, tem famílias que lutam com todas as forças para manter um paciente com síndrome do imobilismo. E tem pacientes que já aceitam e a família e o paciente às vezes falece até mais fácil. Então, às vezes eu fico pensando de que forma, será que a forma como a família cuida
Será que esse apego, né? Tudo isso tem Hum. interferências também, Hoje existem diretivas, né, que fala, antecipadas, né? antecipadas. É, é um dos melhores caminhos, né, para discutir com a família o que fazer. Já que... Claro. Eu falo para minha mãe, assim, eu sou enquanto lúcida, eu falo, se acontecer tal coisa comigo, as minhas diretivas antecipadas são estas, né? A Certo. gente pode deixar isso escrito, não precisa nem reconhecer em cartório, desde que uma pessoa representante da sua família saiba o que você quer, isso desde doação de órgãos, né, e de medidas invasivas, a vontade do paciente é sempre respeitada. Uhum. E num caso como o dela, que no meu caso, né, que ela nunca deixou nenhuma diretiva. Aí quem vai decidir é o responsável legal sobre ela. Que muitas Uhum. vezes quem vai escolher é o juiz, né? Então, por exemplo, eu lido com pacientes que têm demência. A família vai me procurar porque quer fazer uma curatela para aquele paciente. Não sou No eu que caso, eu determino. já tenho. Então, nesse caso, vamos supor, às vezes são 5 filhos que estão brigando sobre a curatela. O meu Uhum. objetivo é fazer a minha função é fazer um laudo, eu faço muito isso, um laudo sobre o estado da paciente. E aí o juiz vai determinar qual é o filho que vai ficar com a curatela. Eu não posso citar o nome de ninguém no meu laudo. Isso Uhum. quem faz é o perito e o juiz. E aí esse representante vai ter autonomia por todas as decisões civis. Entendi. No caso dela, ela não tem filhos, não tem marido, não tem. A única pessoa que ela tem mais próximo, sem ser eu, seria o irmão, né? Eu sou prima. E muitas vezes, quando não tem um primo, quem assume é o Ministério Público. Eu É, tenho vários pacientes que a curatela é do Ministério Público. né? Aí deve ser bem triste, né? Aí eu tenho que pedir tudo para a advogada responsável sobre o caso. E Uhum. geralmente, assim, o Ministério Público, às vezes, uma advogada, ela cuida de 90 idosos. Meu Deus. A realidade é bem triste, gente. Eu estou mantendo ela na casa. Sim, eu tentando dar a melhor qualidade de vida para ela. Em alimentação, cuidador, fisioterapia, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, passeio, música, né? Estou tentando fazer tudo, mas realmente não é fácil. A Mas senhora tem a curatela. é provisória ainda. Aham. Provisória porque na época que eu entrei, é, assim, eu tinha sugerido, né? Porque eu sempre fui muito próxima dela, né? Eu sou prima, mas a gente tem um vínculo de irmã desde criança. Minha madrinha de crisma, madrinha de casamento, meu primeiro emprego, esse tipo de coisa, né? E a gente tinha um trato de uma cuidar da outra, né? Sim. E aí quando eu vi que não tinha mais jeito, tudo, porque para o irmão dela foi difícil aceitar, assim, entender isso, né? Aí eu sugeri entrar com a curatela compartilhada. Só que aí, procurando advogado, aí começou a dar problema, porque divergia muito o que eu queria fazer. Vamos supor, ela tem um convênio que é muito caro. Para ele, o convênio seria irrelevante, uma vez que a doença não tem cura, né? Vamos supor, para que manter a casa se ela pode ficar numa clínica? E é uma coisa que ela não queria sair da casa dela. Aí começou a ter essas divergências e o problema, infelizmente, o problema é financeiro, né? Mexeu com dinheiro, o bicho pega. É Aí, difícil, né? aí eu acabei entrando pedindo a curatela. De início, o juiz concedeu a provisória, mas ele contesta, né? Então, eu tenho que. Isso vai durante um tempo aí, até o juiz definir o que vai ser feito, né? Estou prestando contas judicialmente, né?
porque está mexendo com o dinheiro dela, né? Aí eu presto as contas, agora anualmente, né? Agora em janeiro eu tenho que prestar novamente tudo que é feito. E está sendo levado assim. Que a senhora tenha força de fazer por ela o que a senhora gostaria que ela fizesse pela senhora, né? Isso que a gente tem que pensar. Muitas vezes, quando eu estou examinando um paciente nesses estados, eu fico pensando, né? Eu vou fazer ele, eu vou examinar ele da melhor forma, como eu gostaria que estivesse me examinando, né? É assim que eu acho que cada membro tem que fazer. Vou fazer pela minha avó aquilo que eu gostaria que alguém estivesse fazendo por mim. Para mim, Exatamente, né? Aí dessa forma a gente pensa que a gente está fazendo o nosso melhor, né? Como médico, como filho, como parente, como o que me intriga muito é assim, foi a evolução, tipo, na rápida, né? ela dirigia, apresentava algumas deficiências, assim, vamos supor, estava dirigindo, ela estava muito lenta, né? Tipo, numa rodovia ela andava a 40, 50 por hora, mas, e aí foi indo, e virou uma chave, assim, do dia para a noite. De um dia ela foi dormir, no dia seguinte ela não sabia abrir a porta. Provavelmente deve ter acontecido alguma isquemia aí, né? Teria que ver a fundo. Mas acho que é Mas isso, aí eu gente. faço, ela passa com neurologista praticamente todo mês, com geriatra, com psiquiatra. Esse aparato todo Direitinho. tá fazendo exames regulares. Ela toma aí memantina, galantamina, toma venlafaxacina, tá tomando citalopram. Eu vi que você falou no início, né? A memantina, galantamina você não falou, não. Galantamina é um anticolinesterásico. A galantamina é um anticolinesterásico. Ele está no mesmo grupo do Exelon, da donepezila, ele é concorrente. Então a gente escolhe um deles. Então, e ela toma também olanzapina, porque ela teve muita alucinação. Você vê que ela trata todos os pontos, né? A gente também faz antibiótico terapia com macrodantina para evitar infecção urinária. Super bem cuidada. E toma Donarém à noite para poder dormir. Mas, gente, já aborreci, né? Imagina. A senhora tenha muita força aí, tá bom? Obrigada, tá? Até mais. Doutora, no chat está Tchau, tendo tchau. muitos elogios, Imagina. maravilhoso Queria agradecer a seminário. oportunidade de vocês, né, para não me estender mais aqui, que eu sei que vocês também têm os compromissos de vocês. E deixar aí aberto, se vocês tiverem alguma dúvida, quiser que eu volte alguma outra vez para falar de algum tema específico, eu estou à disposição da ABRAP, tá? A princípio, a doutora Ercília, talvez pudesse até entrar, né? Ela tinha mencionado que talvez ela pudesse dar uma escapadinha lá no compromisso dela, entrar Ela aqui falou comigo aqui rapidinho no particular. para te dar um oi, te cumprimentar, mas não deu certo. Mas fica joia. aí o agradecimento direto dela, com certeza ela está falando contigo, e a gente fica no agradecimento. Obrigada. Imagina, gente, agradeço. O meu Instagram é Thalita Junqueira Geriatra. Se vocês quiserem me acompanhar lá, eu compartilho bastante da história dos meus pacientes. Já estou seguindo aqui, já peguei você aqui, Thalita. Antes de vocês saírem, deixa eu tirar uma A foto. É só um minutinho. Pronto, gente, obrigada. Doutora, gente, um bom final de semana para vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem me mandar lá a pergunta, eu respondo individualmente para vocês também. Muito obrigada. Para colocar
aquele grupo que você falou das quartas-feiras? Isso, posso compartilhar com vocês, gente. Você pode gente, colocar o. eu vou pegar com a doutora todos esses links que ela passou e vou postar para vocês lá no grupo do Ótimo. seminário, tá bom? Muito obrigada. Vai ser um Doutora, prazer ter vocês com a gente. doutora, Oi, pode falar. vai ficar gravado esse seminário? Vai sim. Está gravado. Ah, ficar gravado, legal. Ah, outra coisa, numa próxima oportunidade, eu ia perguntar durante a palestra aí sobre o caso do Bruce Willis, né? Não sei se a senhora está acompanhando. O Suíris foi. Não estou acompanhando. Posso me inteirar para falar. Tá bem, então. É que ele teve uma coisa assim, bem grave, né? Com relação à demência, né? Por Tá bom, trauma. obrigado. Viu? Vou me inteirar e a gente responde sobre isso na próxima. É interessante. Tá bom, obrigado, viu? Imagina. Então tá bom, gente. Obrigada pela presença de todos. Thalita, obrigada, muito Imagina, obrigada gente, pelo foi um prazer, viu? conhecimento. Prazer foi nosso. Recebemos muito. Um beijo para vocês e até a próxima. Obrigada, igualmente. Tchau. Tchau, Tchau, tchau. gente. Tchau.